Vamos agora para o terceiro tópico da avaliação, o terceiro conteúdo, que é sistema linear. Então, as questões vão vir problematizadas como a gente exercitou, tá? O que diz o primeiro problema? Com a proximidade do final do ano, uma papelaria quis antecipar as promoções de material didático para o ano letivo de 2012. Foram colocados em promoção caneta, caderno e lápis. As 3 ofertas foram as seguintes. Então, como é um ano bem anterior, essa questão caiu em um vestibular, tá? Vocês vão perceber que os valores eles são baixos, né? Então, se você comprasse 2 canetas, um caderno e 3 lápis, pagaria R$14. Se comprasse uma caneta, 3 cadernos e 2 lápis, R$11. E se você comprasse 3 canetas, 2 cadernos e um lápis, você pagaria R$11, tá? Então, vejam que aqui ele fala de 3 ofertas, tá? Era uma promoção, você iria comprar kits, e esses kits estão descritos aqui, tá? Então, aqui diz assim: para comparar os preços unitários dessa papelaria com as de outro comércio, o senhor Ricardo teve que calcular os preços de cada item separadamente. Quando ele fez isso, ele descobriu que o preço do caderno é quanto? É aqui o que a gente tem proposto, não é? O preço de quê? Do caderno. Então, vemos aqui que o problema traz para a gente grandezas diferentes: caneta, caderno e lápis. Mas ele não quer o preço de tudo, ele só quer o preço de caderno. Então, aqui existe uma junção de grandezas diferentes. A gente tem 2 canetas, um caderno e 3 lápis. Nessas situações, a gente já estudou e viu que a gente pode representar cada grandeza dessa por uma variável, porque a gente não sabe quanto custa cada um. Então, vamos fazer o seguinte: a primeira variável a que a gente vai utilizar é x para representar caneta, a segunda variável y para representar caderno, e a terceira variável será z para representar lápis. E assim nós vamos então transformar essas somas. Como é que a gente tem aqui então? A primeira opção de kit são 2 canetas, mais um caderno, mais 3 lápis. Se eu pegar esse kit, eu vou pagar R$14. O segundo kit traz pra gente uma caneta, traz 3 cadernos e traz 2 lápis. Por esse kit eu pagaria R$11. O terceiro kit traz 3 canetas, traz 2 cadernos e traz um lápis. E por esse kit eu pagaria também R$11. Veja que aqui essa questão, ela facilitou a resolução porque ela traz na ordem. Veja que a primeira grandeza de todos foi caneta, a segunda caderno e a terceira lápis. Isso facilita bastante, né, ao ganhar tempo na resolução. Se tivesse misturado aqui, no caso, um começasse com caneta, outro com caderno, outro com lápis, você teria que organizar. Eles têm que estar na mesma ordem para que você, então, possa, assim, escrever um abaixo do outro, cada variável correspondente à mesma grandeza. Todas de X, caneta, todas de Y, a quantidade de caderno, e todas de Z, a quantidade de lápis que tem nesse kit, tá? Eu só quero o caderno. O caderno está representado por qual? Por Y. Como é que eu vou fazer então? Então, a gente aprendeu que primeiro vai montar um determinante com esses coeficientes junto das 3 variáveis. Então, nós vamos fazer a primeira coluna 2, 1, 3, a segunda coluna 1, 3, 2, a terceira coluna 3, 2, 1. E aí a gente vai calcular o determinante, como a gente já fez anteriormente. Repete as 2 primeiras colunas do lado direito. Aqui fica um processo mais simplificado, porque está tudo positivo, é mais rápido, né? O produto aqui trará para a gente como resultado o 6. Multiplicando aqui também nós teremos o 6 como resultado. E aqui também nós teremos o 6. A soma dos 3 vai nos dar 18. Ótimo. Vamos para cá. O produto desses 3 elementos, 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2, no caso, vai dar 8. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, não é isso? Então, quando nós somarmos aqui nesses 3 elementos, nós teremos 27 com 8 dá 35, mais 1 vai dar 36, tá? Então, vamos calcular o determinante. O determinante aqui, que a gente chama de determinante principal, que são com esses termos que a gente tirou junto das variáveis, os coeficientes, né? Então, a gente vai ter 18 menos 36, não é isso? Sinais diferentes subtrai e conserva sinal do maior, não é isso? Então, a gente sabe muito bem que se a gente pega 36 e se a gente tira 18, o resultado vai ser 18, não é isso? Subtrai e conserva o sinal do maior.
tá? O que é que a gente encontrou aqui? A gente não encontrou aqui de forma nenhuma ainda o preço do caderno. O que a gente fez aqui foi encontrar o valor do determinante principal, que envolve os coeficientes das 3 grandezas de caneta, de caderno e de lápis. E eu só quero aqui a informação do preço do caderno. O que foi que a gente estudou na aula. Se a informação que está sendo cobrada é caderno, e caderno está sendo aqui representada por Y, eu vou calcular o determinante de Y. Como é que a gente faz, então, para calcular o determinante de Y? Então, o det de Y, eu vou calcular fazendo o quê? Substituindo a coluna justamente dos termos dos coeficientes de Y pelos resultados. Esses termos têm que fazer parte do processo de resolução. Então, vamos para cá. Repetimos a primeira coluna, porque essa é de X, essa é de Y, essa é de Z. Eu quero caderno é Y. Então, é essa coluna aqui que a gente vai substituir. Então, nós vamos colocar a primeira coluna 2, 1, 3. Essa vamos substituir pelos resultados, que serão 14, 11 e 11. E a última a gente vai repetir, que vai ser 3, 2 e 1. Se ele tivesse perguntado o preço da caneta, era essa que eu ia substituir pelos resultados. Se ele tivesse pedido o preço dos lápis, era essa que eu ia substituir pelos resultados, tá? Então, aqui nós vamos fazer igual a anterior. Barrinha, 2 colunas à direita, 2, 1 e 3. Aqui nós vamos ter 14, 11 e 11. E aí a gente faz o mesmo processo que até então a gente vinha fazendo, né? Que é de multiplicação, 2 vezes 11, 22, que vezes 1 vai dar 22. Aqui a gente vai ter o 14 vezes o 2, vezes o 2 e vezes o 3. A gente vai fazer, no caso, o 14 vezes o 6, que vai nos dar o resultado de 84. Depois a gente vai ter 3 vezes 1, 3, 3 vezes 11, que vai nos dar o resultado 33. A gente faz, então, aqui a soma desses valores, que são 84 mais 33 mais 22, que vai nos dar o valor de 139. Vamos multiplicar agora na outra posição. O resultado aqui vai ser 14. Aqui o resultado 2 vezes 2, 4. 4 vezes 11 vai dar 44. Aqui a gente vai ter 3 vezes 3, 9. 9 vezes 11 vai nos dar o resultado 99. Não é isso? Agora nós vamos juntar. Quais são os valores? 99 mais 44 mais 14, que vai nos dar como resultado final 157. Calculando o determinante aqui, nós vamos ter o determinante, o último, 139, menos o primeiro, 157, tá? Então, 157 tirando 139, nos dará como resultado, ou a sobra será 18, tá? Agora, nesse caso aqui, subtrai e conserva o sinal do maior, vocês lembram, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu aqui tive o determinante principal, sem substituição nenhuma. Aqui eu tenho os coeficientes de x, de y e de z. E aqui eu tenho o det de y, que é quando eu substituir a coluna dos coeficientes de y pelos resultados após a igualdade, tá? Então, aqui, na verdade, o que eu encontrei foi o det de y, que é o menos 18. Como é, então, que eu vou encontrar o y? Para encontrar y, eu vou pegar o det de y e dividir pelo det principal. Quanto foi que deu o det de y? Menos 18. Quanto foi que deu o det principal? Menos 18. 18 por 18 vai dar 1, menos com menos, mais. Então, qual é, no caso, o preço que ele pergunta do caderno? O caderno custa apenas R$1, ok? Então, quando a gente for trabalhar a questão da resolução do sistema, ter bastante cuidado para a situação de organização das grandezas, tá certo? Vamos agora ver mais um exemplozinho para a gente fixar, que fala de floricultura, tá bom? Alguns perguntam, como é que eu vou saber que vou montar um sistema? Veja que os problemas eles trazem mais de uma variável. Olha só, em uma floricultura é possível montar arranjos diferentes. O que é que esses arranjos têm? Esses arranjos eles vão trazer rosas, lírios e margaridas. E aí o que é que diz? Um arranjo com 4 margaridas, 2 lírios e 4 rosas custam R$42. Se ele tiver só uma margarida, 2 lírios e uma rosa, ele vai custar R$20. Agora, se ele tiver 2 margaridas, 4 lírios e uma rosa, ele vai custar R$32. Nessa floricultura, quanto custa o lírio, né? Então, veja aqui que ele falou de rosa, lírio e margarida.
fala de arranjos feitos com as três, o que vai mudar é a quantidade de rosa, de lírio e margarida que tem em cada um, mas a questão só está querendo para a gente o preço do lírio. Então, veja que aqui mudou o contexto, mas a forma de raciocínio é a mesma da questão anterior. Então, vamos aqui organizar. Se a gente aqui fosse pegar as letras, porque são palavras que começam com iniciais diferentes, ó, você poderia colocar R, L e M. Ou então você atribuiria ou representaria rosa por X, lírio por Y e margarida por Z, tá bom? Eu vou colocar aqui as iniciais, para vocês perceberem que dá para fazer também, tá bom? Então, o que é que diz assim? O primeiro arranjo, ele tem o quê? Um arranjo, ele vai trazer 4 margaridas, então, 4M, mais 2 lírios, 2 L's, mais 3 rosas, 3 rosas. Paga-se quanto? R$42 por esse arranjo. Vamos lá. O outro arranjo, ele vai trazer uma margarida, um M, mais 2 lírios, 2 L's e uma rosa, um R. Quanto é que ele vai custar? Ele vai custar R$20. Pronto. E por fim, o último arranjo traz 2 margaridas, 2 M's, mais 4 lírios, 4 L's e uma rosa, que no caso vai ser um R, que vai custar quanto? R$32, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu só quero o lírio, então eu vou trabalhar novamente com essa coluna aqui, tá? Eu vou calcular o determinante substituindo essa coluna. Primeiro o determinante central, sem substituição, e depois substituindo o lírio que está na coluna do meio. Aí a gente vai fazer, como a gente fez anteriormente, montar o determinante inicial. Aqui a gente vai colocar como sistema, né? O determinante principal vai ser 4, 1 e 2, 2, 2 e 4. Aqui a gente vai ter 3, 1 e 1. Por sarri, repetindo as duas primeiras colunas à direita. E aí a gente vai fazer o produto, que vai dar 8, o produto, que vai dar 4, o produto, que vai dar 12. Quando a gente trabalha aqui, 8 com 12, 20, 20 com 4, 24. Na outra posição, 2 vezes 1 vezes 1, teremos 2, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2 dá 12. Pronto, então aqui a gente tem novamente outra situação de soma, né? Quando a gente faz 12 com 16, a gente vai ter 28, 28 com 2 vai dar 30. Então aqui a gente tem um determinante principal, porque teremos os coeficientes das colunas, né? Os coeficientes das três variáveis para montar as colunas, vamos dizer assim, melhor, né? O determinante principal, então, o det principal, de trás para frente sempre, 24 menos 30, então o determinante principal vai dar menos 6, certo? Agora eu quero descobrir o preço apenas do lírio, então no caso eu vou substituir essa coluna, aqui no caso correspondente aos coeficientes, e colocar no lugar deles os termos que estão após a igualdade. Então, nós teremos aqui, vamos separar para a gente entender melhor. Repete a primeira coluna, 4, 1 e 2. Ao invés de colocar os coeficientes que estão junto da variável que representa lírio, vou trocar pelos resultados após a igualdade. Então, nós vamos ter aqui 42, 20 e 32. E vamos repetir a terceira coluna, 3, 1 e 1. Lembrando que, se tivesse perguntado margarida, era essa coluna que eu ia substituir pelos resultados. Se ele tivesse perguntado o preço da rosa, seria essa coluna que eu iria substituir, tá? Então, o processo agora para vocês não é mais novo, né? A gente já vem fazendo aí nas questões anteriores. Estou repetindo as duas colunas à direita. Aqui nós vamos ter umas multiplicações um pouquinho maiores, né? Mas não tanto assim. 4 vezes 20, nós vamos ter o 80. 42 vezes 1 dá 42. 42 vezes 2 vai dar 84, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 32. Então, vamos fazer aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. E aqui a gente vai ter uma soma, né? Aí nós temos aí uns termos maiores. Nós vamos somar 80 mais 84 mais 96. O resultado final vai ser 260. Na outra posição, nós vamos ter 42, o resultado da multiplicação. Aqui nós vamos ter 32 vezes 4, então 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 128. E aqui nós temos esses três para multiplicar, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 12 vai dar 120, não é isso? Aí aqui nós vamos somar agora os termos. Quais são os termos que nós temos para soma? O 120 mais o 128 mais o 42. O resultado final vai dar 290.
290. Esse determinante aqui é o determinante de y. Por quê? Porque eu substituí a coluna de y. Então, o det de y será o último, sempre lembre de trás para frente, menos o primeiro. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Menos 30, tá? Então, veja que aqui eu encontrei o determinante principal e aqui o determinante de y. Eu quero o y, que representa quem? No caso, lírios. Então, a gente vai fazer agora o quê? Y é igual a o det de y menos 30 dividido pelo det principal menos 6. Na divisão, 30 dividido por 6 vai dar 5 e menos com menos vai dar mais. Então, cada lírio custa quanto? R$5, que no caso vai ser a alternativa A.